Pessoal, então vamos falar aí de alguns recursos que nem todo mundo conhece do Google Planilhas, tá? Vamos falar aí das tabelas pré-criadas. A gente não precisa criar uma tabela do zero. Provavelmente tem algum modelo que já nos ajuda bastante, tá? Cores alternadas, como colocar cada linha mudando a cor, né? Linhas pares de uma cor, linhas ímpares de outra cor. Como converter uma tabela sem padrão nenhum em uma tabela formatada, com bordas, com cores alternadas e com funções ali matemáticas já prontas, filtros e assim vai. Escala de cores, por exemplo, para a gente colocar notas maiores com uma escala mais forte, um tom mais forte, e notas menores com um tom menos forte ali. A função subtotal, quando que ela é bem aplicada, né, no contexto de filtros, vamos mostrar um exemplo também. A validação de dados, então, considerando que o usuário pode errar a inserção dos valores que ele quer, a gente já coloca o menu suspenso com as opções válidas. Controle de filtros, como ter filtros que sejam aplicados só para você, que a outra pessoa que está acessando a planilha não consiga ver. E como é feita a comunicação entre abas de uma mesma planilha e a comunicação entre duas planilhas diferentes. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Ok, joia. Deixa eu criar uma planilha nova. Então, vou criar uma planilha em branco aqui. Pessoal, então, nesse momento aqui, ó, observem o seguinte. Já tem a opção de você criar tabelas com modelos já prontos. Tá? Então, tabela em branco. Se é tabela em branco, como está dizendo o nome. Tarefas do evento. Então, é uma planilha relacionada a eventos, tá? Como vocês podem ver ali. Tarefas do projeto, controle de conteúdo, priorização de produtos, candidatos ao recrutamento, e assim vai. E até organizado por categorias: ó. Planejamento de eventos, relações com o cliente, tá? Planejamento de viagem. Então, também dá para fazer tudo isso. Ó. Olha que interessante que tem vários modelos prontos aí, e aí vocês podem escolher o que melhor se adequa, tá bom? Então, ó, se eu clicar aqui, ele já inseriu a planilha relacionada ao orçamento da equipe por mês, a renda efetiva projetada, despesas, o status, aqui é o menu suspenso, tá? Com essas três opções de inserção, orçamento no final do mês, e até mesmo tem a parte de aprovar aquele orçamento mensal, né? Isso aqui era orçamento mensal, e quem foi a pessoa que aprovou, posso também colocar arquivos relacionados que estão no meu Drive, seja outras planilhas, outros documentos, alguma pasta do Drive, e o campo observações, tá bom? Então, são tabelas que já existem ali, são modelos de tabelas que a gente pode aproveitar. Deixa eu voltar aqui, que isso aqui eu mostrar isso para vocês, tá? Vamos criar uma tabela aqui de notas. Aluno, nota e situação. Então, Fernando, Cleide, Maria, Matheus, Natália e Reginaldo. Nota 6, 7, 10, 4, 9, 6. Tá? E a situação? A situação depois eu vou colocar para vocês, tá? Vou colocar a borda aqui para facilitar a nossa vida, para ficar mais bonito. Tá. O que acontece? Imagina que eu quero colocar cores alternadas aqui, em cada linha uma cor diferente. O que eu posso fazer? Seleciono as três colunas, minha tabela está nessas três colunas, vou em dados, aliás, formatar, cores alternadas. E é que eu posso escolher, ó. Se vai ser azul, verde, amarelo, aquela laranja, isso daqui, né? E assim por diante. Ah, não gostei de nenhuma, eu quero mudar? Posso mudar também. Ó. O título vai ser da cor roxo, aqui vai ser a primeira cor azul e a segunda verde. Tá? Então, dá para a gente fazer várias coisas e alternando as cores entre as linhas, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui uma coisa menos feia, né? Vou colocar um verde e aqui um cinza, por exemplo, tá bom? Ok, concluído. Coloquei as cores alternadas, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, converter isso para a tabela.
Tá? Então, a gente vai aqui em formatar, converter para a tabela. Nesse momento, eu converti para a tabela, ele já nos coloca os filtros automaticamente. Tá? Então, até mesmo questão de visualização e assim por diante. Tá? Então, essa converter para a tabela traz vários recursos ali, que eu só não converter, eu não consigo fazer, ou eu tenho que fazer no braço, né? No trabalho manual. Tá bom? Bom, vou deixar assim. Tá? Se eu quisesse mudar as coisas, eu poderia mudar. Posso ir em formatar dados, formatação da tabela, tá? E aí mudar como eu quero escolher aqui. Então, cor um verde mais clarinho e a cor 2 um azul mais clarinho, ok? Então, consigo fazer isso depois também, tá? Então, já vimos a parte de converter para a tabela, tá? Uma outra opção que a gente tem é fazer a parte de escala de cores, tá? Então, eu vou vir aqui, formatar, formatação condicional, e aqui eu vou em escala de cores, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? A nota menor vai ter uma cor mais fraca, a nota maior vai ter uma cor mais forte. Ele já fez automaticamente seguindo esse padrão aqui. Se eu quiser usar outras cores, eu posso usar. Eu posso colocar aqui um azul bem clarinho, valor mínimo, e um azul bem forte, opa, um azul bem forte, o valor maior. Tá? Então, observe, a nota menor está bem clarinho, as notas maiores estão bem mais fortes. Tá? Então, é um recurso aí bem agradável também de se utilizar. Outra coisa que a gente tem é a função soma e a função subtotal. Tá? Então, elas se parecem, né? As duas fazem a soma, mas tem uma diferença entre elas, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero somar essas notas. Então, vou colocar soma, selecionar as notas, somei. Subtotal. Subtotal, ele tem várias funções dentro dela. A função de número 9 é a função soma. Então, eu quero somar esses números aqui. Também deu 42. Então, nesse caso, as duas funções, duas fórmulas deram o mesmo valor. Só que se eu aplicar um filtro aqui, isso não vai acontecer, tá? Vamos fazer esse filtro. Então, vou selecionar, clicar aqui em nota, filtrar coluna, filtrar por condição. Então, se a nota for maior ou igual a 7, eu exibo, tá bom? E aí, nesse momento, você pode ver que sumiu. Só um minutinho. Que ele bagunçou aqui o resto das linhas, tá bom? Deixa eu voltar a fazer de novo. Então, vou selecionar apenas essa parte aqui. Pronto. E aí, vou fazer o filtro. Filtrar coluna, filtrar por condição, nota maior ou igual a 7. Vamos ver se agora vai dar certo. Não está dando certo, tá? Ele está pegando o filtro de toda a tabela. Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. Para facilitar o nosso caso, vamos fazer o seguinte. Subtotal e aqui a soma. Pronto. Pronto. Tá, vamos fazer o filtro de novo. Filtrar coluna, condição, a nota tem que ser maior ou igual a 7. Pronto. Olha que interessante, ó. Eu fiz o filtro, então ficaram apenas 3 notas, 10 mais 7 mais 9, que dá 26. Então, o subtotal, ele respeita o filtro que você colocou. Já a soma, não. Ele está somando sem respeitar esse filtro. Tá? Então, a principal utilização da função subtotal é essa. Ela respeita o filtro que a gente impôs. Tá bom? Então, continuando, a próxima parte é a parte da validação, tá? O que que é isso? Então, imagina que eu não coloco uma validação aqui. O usuário pode colocar AP, pode colocar REP, pode colocar aprovado, pode colocar reprovado e assim por diante. Então, eu não quero que seja feito isso. Eu quero poder colocar várias opções, ou melhor, poder restringir as opções que ele coloque. Ou ele vai colocar aprovado ou reprovado. Isso, então, é uma validação, tá? Vamos fazer a validação nesse sentido. Vou eliminar o filtro que eu fiz aqui, tá bom? Então, vou apagar esse filtro.
que aqui na situação eu vou fazer a validação. Eu vou em dados, validação de dados. Adicionar a regra. Então, a primeira opção vai ser a opção aprovado. A segunda opção, reprovado. Pronto. Então, aqui o usuário pode marcar só uma das duas opções, tá? Então, você elimina o erro por parte do usuário, a digitação incorreta do usuário. Tranquilo? Vamos falar agora do controle de filtros, tá? Então, vou criar um filtro aqui, por exemplo, dados, adicionar um controle de filtro. Então, vou colocar aqui e vou escolher uma coluna para esse filtro, coluna nota, tá? E aqui, ó, nessa coluna nota aqui, eu vou filtrar por valor. Então, eu quero, por condição, desculpa, eu quero só as notas maior ou igual a 7. Então, ok? Beleza. Não está aparecendo por causa do... Vou fazer melhor, tá? Vou colocar para mostrar para mim só as notas 6. Também não... tá aparecendo aqui, né? Mas não tá aparecendo aqui. O ideal seria aparecer desse lado aqui, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar esse documento aqui. Então, planilha teste com meu e-mail pessoal. Compartilhar mesmo assim. Agora eu vou logar com meu e-mail pessoal. Esperar um pouquinho. Atualizar de novo a página. Ainda não foi. Pronto. Tá abrindo aqui. Beleza. Olha que interessante, ó. Nessa planilha que eu tenho, eu fiz esse filtro que eu fiz ali de só para essas notas 6, fica visível só para mim. Então, para mim aqui está aparecendo só as notas 6, mas para o meu e-mail pessoal que eu compartilhei, está aparecendo todas as notas, tá? Então, se eu quiser fazer um filtro aqui, ó, só nota 10. Opa, só nota 10. Só vai aparecer a nota 10 para mim no meu e-mail pessoal. E no meu e-mail institucional continua aparecendo o filtro que eu fiz. Tá? Então, essa parte de controle de filtros, eu tenho esse filtro, que é visível para todo mundo, mas a condição ou o valor que você está filtrando vai aparecer só para você. Para outra pessoa aparece o filtro que ela fez. Tá bom? Então, um reforço aí bem interessante também. Bom, vamos voltar aqui para o e-mail que eu estava. Vou eliminar esse filtro aqui, tá? Esse controle de filtros. Tá, o que que eu quero fazer agora? Vou criar uma nova planilha e vou colocar essas notas aqui. Uma nova aba, desculpa. Então, tá aí. Pronto. E vou mudar a nota. Vou colocar 5, 10, 9, 8, 7, e assim vai. Beleza. Tá. Então, imagina que essa aba aqui, ó, seja a prova 1. E essa daqui seja a prova 2. Tá? E aqui na outra, eu quero ver a nota final. O que eu quero fazer nessa aba nota final? Eu quero somar as duas provas, tá? A prova 1 com a prova 2. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu só inserir uma coluna, uma linha aqui em cima. Aluno nota situação. Aluno nota situação. Pronto. Então, nessa nota final, eu quero conseguir comunicar com a primeira aba, que é a aba prova 1, e a segunda aba, que é a prova 2. Então, como que eu faço isso? Tá? Vou colocar o nome, Fernando, e soma das notas. Para comunicar com a outra aba, eu tenho que usar o nome da aba, exclamação, opa, aspas, né, para fechar o nome da aba, exclamação e a célula que eu quero pegar. Eu quero pegar a célula B2. Então, vamos lá. Soma
o nome da aba é prova 1, exclamação B2. Tá? Então, vou somar na aba prova 1 a célula B2, que é a nota do Fernando na prova. Quero somar isso com a aba prova 2, a célula B2 também. Pronto. Então, peguei o valor 11. Tá? 6 mais 5. Nota 11. Então, é o nome da aba, exclamação, a célula que eu quero. O nome da aba, exclamação, a célula que eu quero. Beleza? Tá? O último recurso aí, para a gente finalizar, é a parte de comunicar com outras planilhas. Tá? Então, até agora a gente estava comunicando numa mesma planilha com as abas existentes. Agora, eu quero comunicar com outras planilhas. O que eu quero fazer? Eu quero, dessa planilha aqui, pegar esse valor aqui, tá? O B2. Como que eu vou fazer isso? Então, essa é a minha planilha aqui, eu vou ter que pegar o link dela. Peguei o link aqui em cima. Eu vou pegar o valor. A função chama import range, aspas duplas, o link da planilha, fecha aspas duplas, e o segundo valor vai ser o nome da aba. Então, esse nome aqui, ó, D igual a 3, G igual a 10. D igual a 3, G igual a 10, e agora é como se fosse a comunicação entre abas. Exclamação, a célula que eu quero pegar, que é a célula B2. Carregando, então tá tentando pegar esse dado da outra planilha, dessa planilha aqui. Ele provavelmente vai dar um erro aí de permissão, tá? Ele não tem permissão para acessar valor de uma outra planilha, né? Eu não poderia simplesmente pegar o valor, então tem que permitir esse acesso. Ó, vai aparecer o erro aqui, ó. Tá demorando um pouquinho, mas ele vai aparecer aí para vocês. É preciso conectar essas planilhas. Então, eu tenho que permitir o acesso. Vou permitir o acesso aqui. Tá adicionando as permissões. Ó, já pegou. 0.633. 0.633. Tá bom? Então, não é muito difícil, tá? Fundamental aqui para falar para vocês, ó. Função import o range, entre aspas, o link da planilha. Aí o outro argumento seria o nome da aba, exclamação, a célula que você quer. Ok? Aqui não vai dar certo, mas acho que vocês conseguiram entender a ideia. Obrigado, pessoal.